Imagine que existe um lugar aqui na Terra, no nosso próprio planeta, que é mais inexplorado do que a superfície da Lua. Você não precisa de um foguete para chegar perto dele. Ele não está a milhões de quilômetros de distância. Ele começa logo ali embaixo, no ponto exato em que a luz do Sol para de existir. E a verdade, comprovada pela ciência, é que nós, seres humanos, conhecemos melhor o mapa da Lua, de Marte e até de Vênus, do que o mapa do fundo do nosso próprio oceano. Como é que isso é possível? Fica até o final porque o que você vai descobrir sobre esse mundo escondido vai mudar completamente a forma como você enxerga o planeta em que a gente vive. O oceano cobre cerca de 71% de toda a superfície da Terra. Ou seja, a maior parte do nosso mundo não é terra firme, é água profunda. E aqui vem o primeiro dado que deixa até os cientistas de queixo caído. Mesmo com toda a nossa tecnologia, satélites, sonares e robôs submarinos, até abril de 2026, apenas cerca de 28% do fundo do mar tinha sido mapeado em alta resolução. Isso mesmo, mais de 70% do nosso assoalho oceânico continua sendo literalmente um território desconhecido. Nós temos fotos detalhadas de crateras na Lua, a 380 mil quilômetros daqui, mas não temos o mapa completo de algo que está bem debaixo dos nossos pés. Para você entender por que isso acontece, a gente precisa descer. E descer no oceano não é como descer uma escada, é entrar aos poucos num dos ambientes mais hostis que existem em todo o planeta. Nos primeiros metros, tudo é azul e cheio de vida, lindo, mas por volta dos 1.000 metros de profundidade, algo acontece. A última réstia de luz do Sol desaparece por completo e a partir dali começa aquilo que os cientistas chamam de zona da meia-noite. Uma escuridão total, permanente, que nunca, jamais viu um raio de sol. E ela não ocupa um cantinho do oceano, não. Essa escuridão é o maior espaço habitável de todo o planeta Terra. A maior parte da vida do nosso mundo vive no escuro. E se a falta de luz já é impressionante, espera até você ouvir sobre a pressão. Aqui na superfície, o ar empurra o nosso corpo com uma força que a gente nem percebe. Mas a cada 10 metros que você desce na água, essa força aumenta. Lá no ponto mais fundo do oceano, um lugar chamado Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a que você sente agora. Para você ter uma ideia, é como se você tivesse o peso de dezenas de elefantes empilhados sobre cada centímetro do seu corpo. Qualquer submarino comum seria esmagado como uma latinha de refrigerante. É por isso que esse lugar foi, por tanto tempo, simplesmente impossível de alcançar. E que lugar é esse? O ponto mais profundo se chama Abismo Challenger, dentro da Fossa das Marianas. Ele tem quase 11.000 metros de profundidade, quase 11 quilômetros verticais de água. Deixa eu colocar isso em perspectiva para você. Se a gente pegasse o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, e jogasse lá dentro, ela desapareceria por completo. E ainda sobrariam mais de 2 quilômetros de água por cima do cume. Essa é a dimensão do mundo que a gente ignora todos os dias. E agora um detalhe que quase ninguém sabe. Mais de 500 pessoas já foram ao espaço. 12 seres humanos caminharam na Lua, mas apenas algumas poucas dezenas de pessoas em toda a história da humanidade desceram até o ponto mais fundo do oceano. Pensa nisso. Hoje é muito mais fácil mandar alguém para o espaço do que levar
um ser humano até o fundo do mar. E isso nos leva à pergunta central desse vídeo. Por que é tão difícil? Bom, são três grandes inimigos. O primeiro é a pressão, que a gente já falou. Ela destrói equipamentos e mata qualquer forma de vida despreparada. O segundo é a escuridão total, que torna impossível enxergar sem levar a nossa própria luz junto. E o terceiro, talvez o mais surpreendente de todos, é o custo. Explorar o fundo do mar é caríssimo. Cada expedição exige navios enormes, robôs que aguentam pressões absurdas, equipes gigantes e muito tempo no meio do oceano. Muitas vezes é mais barato financiar uma missão espacial do que uma única missão até o fundo do abismo. E aqui eu quero fazer uma pausa e te perguntar uma coisa. Deixa aqui nos comentários. O que você acha que está escondido lá embaixo, no fundo do mar, esperando para ser descoberto? Escreve aqui a sua teoria, porque eu gosto de ler os comentários e a resposta da ciência, às vezes, é ainda mais estranha do que a nossa imaginação. Porque veja só o que a gente já encontrou, mesmo explorando quase nada. Lá no fundo, no escuro absoluto, existem criaturas que produzem a própria luz. Isso se chama bioluminescência. E não é uma raridade, é quase a regra. A maioria dos animais das profundezas brilha no escuro, seja para atrair presas, para se comunicar ou para assustar predadores. É um verdadeiro show de luzes num lugar onde o sol nunca chegou. Mas talvez a maior descoberta da história da exploração oceânica tenha acontecido em 1977. Cientistas encontraram, lá no fundo do mar, as fontes hidrotermais, verdadeiras chaminés que expelem água superaquecida de dentro da Terra. E ao redor delas, onde não existe absolutamente nenhuma luz do sol, eles encontraram vida fervilhando, vermes gigantescos, moluscos, bactérias, ecossistemas inteiros que não dependem do sol para sobreviver. Em vez de fazer fotossíntese, esses seres usam a energia química que vem das rochas. Essa descoberta foi tão revolucionária que mudou até a forma como a ciência procura vida em outros planetas. Porque se a vida encontra um jeito de existir no lugar mais escuro e hostil da Terra, por que ela não poderia existir nas luas geladas de Júpiter e de Saturno? E o mais impressionante de tudo, a cada mergulho, a cada nova expedição, os cientistas encontram espécies novas, nunca antes vistas por olhos humanos. Estima-se que a imensa maioria das formas de vida do oceano profundo ainda nem sequer foi descrita pela ciência. Ou seja, nós dividimos esse planeta com milhões de seres vivos que a gente nem sabe que existem. E não para por aí. A maior parte do fundo do oceano nunca foi vista de perto por olhos humanos nem por câmeras. A gente já observou diretamente uma fração minúscula desse mundo. Tudo que existe além disso, montanhas submarinas, vales, planícies gigantescas, segue completamente no escuro, esperando o dia em que a tecnologia finalmente permitir chegar lá. Então, respondendo à pergunta do título, por que a gente não sabe quase nada sobre o fundo do mar? Não é por falta de curiosidade, é porque o fundo do mar é, ao mesmo tempo, o lugar mais próximo e o mais inacessível do nosso mundo. É escuro demais, é fundo demais e é caro demais. Ele está bem debaixo de nós e ainda assim continua sendo uma das últimas grandes fronteiras inexploradas da humanidade. Enquanto a gente olha para as estrelas, sonhando com outros planetas, o maior mistério de todos continua aqui, em silêncio, no fundo do nosso próprio oceano. E se esse vídeo te fez olhar para o mar de um jeito diferente,
Faz uma coisa por mim. Se inscreve aqui no canal Ciência com Augusto e deixa o seu like, porque é assim que a gente consegue levar ciência de verdade para cada vez mais gente. E comenta também qual mistério da natureza você quer que eu explique aqui no canal no próximo vídeo. A nossa Terra ainda tem muito segredo para contar e a gente vai descobrir tudo isso juntos. Até a próxima, um grande abraço.